E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Franco com vocês para a gente resolver juntos a questão de número 2 da prova 2 do vestibular do Einstein 2025, né? Que é essa parte das questões dissertativas, né? E aqui é a questão de química, né? Então, antes de mais nada, se inscreva no canal e para acompanhar não só essa, mas todas as próximas resoluções e bora para a resolução. Vamos lá. Diz assim, ó. Em um experimento de laboratório, foram realizadas reações químicas tendo como composto de partida o alceno de fórmula C5H10. Beleza. A oxidação energética desse alceno resultou nos compostos 1 e 2. E aí você pode ver isso até na própria equação que ele deu aqui, né? Ó, você tem a oxidação energética, né? Tem o agente oxidante, que é o permanganato em meio ácido, forma aqui o composto 1 e o composto 2, que é o que ele deu aqui. A tabela apresenta os dados do composto 1, impressão de 1 atm. Então, composto 1, aí, impressão de 1 atm, tem aí ponto de fusão e ponto de ebulição, dado em Kelvin. Certo? Só que se ele fizer a reação de redução do composto 1, resultou na formação do composto 3. Beleza, então temos aqui primeira etapa, reação de oxidação energética ou oxidação enérgica, e etapa 2 aí, que é essa redução do composto 1. E a figura representa os esquemas das reações feitas nesse experimento. Beleza, foi até deu a estrutura e vamos lá. Então, letra A. Vamos descer um pouquinho aqui. Ó. Apresente o estado físico do composto 1 a 25 graus Celsius de 1 atm. Beleza? A qual função orgânica pertence ao grupo funcional do composto 2. Então, acho que é importante lembrar, né? Prova da VUNESP, questão escrita, muito comum ter 2 itens, em cada item 2 perguntas, tudo bem? Vantagem é que a maioria das vezes são itens independentes. Então vamos pegar o item A aqui para resolver. Apresente o estado físico do composto 1 a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, aqui do ponto de vista de resolução, tem que prestar atenção que o dado que ele forneceu lá em cima, né, era um dado em Kelvin. E aqui ele está dando a temperatura em graus Celsius. Então, você teria que saber como fazer essa conversão. Então, se eu pegar lá os 25 graus Celsius e somar 273, a gente vai chegar em 298 Kelvin. Beleza? 298 Kelvin é exatamente entre, né, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Portanto, estamos falando de estado líquido, ok? Fechou? Então, primeira parte do item A, resolvemos. Vamos para a segunda parte aqui do item A. Qual que é a função orgânica pertencente ao grupo funcional do composto 2? Então, aí vamos dar um zoom aqui no composto 2, certo? E aí a gente vai perceber que eu tenho nesse pedaço aqui, C dupla O, OH, estamos falando do grupo carboxila. Só que perceba que ele não está pedindo o nome do grupo funcional, ele está pedindo o nome da função orgânica. E aí a gente acaba concluindo que a função orgânica que contém o grupo carboxila é a função ácido carboxílico. Tudo bem? Beleza? Então fechamos o item A. Perceba uma coisa interessante, né? Do ponto de vista do item A, as discussões relacionadas à reação de oxidação enérgica ou energética e a reação de redução, que ele menciona aí do ponto de vista do enunciado como um todo, você não precisa fazer uma análise dessas reações, fechou? Então isso é muito importante. Então perceba que às vezes você, aluno, recebeu a questão e falou, caraca, não lembro de oxidação, de oxirredução em composto orgânico, que é um assunto, reação orgânica é um pouco mais difícil. Mas no final, um quarto da questão está associado a estado físico. Outro, um quarto, que é o resto do item A, está associado à identificação de função orgânica, que é um conteúdo mais inicial da química orgânica, beleza? Então, vamos agora para o B de bola. B de bola ele fala assim: forneça a forma estrutural do composto 1. Beleza? Então vamos fazer essa parte. Certo? Forneça a forma estrutural do composto 1. Aqui tem várias maneiras de resolver. Eu vou trabalhar com base a partir da oxidação, fechou? Então, o que é importante? Vamos dar um zoom aqui, porque a gente resolve em cima daqui mesmo. Ó. Qual que é a ideia? Na oxidação, fazer de azul, ó. Na oxidação
enérgica ou energética, o que acontece? A gente vai ter a quebra da ligação dupla, tudo bem? Devido ao agente oxidante. E aí o que acontece é o seguinte: carbonos terciários, certo? Um carbono terciário, porque esse carbono da dupla é um carbono terciário, está ligado a um, dois, três átomos de carbono. Então, quando o carbono é terciário, ele vai dar origem a uma cetona. Já o carbono da dupla, quando ele é secundário, certo? Secundário por quê? Porque ele está ligado a um átomo de carbono e outro átomo de carbono. Ele dá origem, na oxidação enérgica, ao ácido carboxílico. Tudo bem? Que aqui é o tal do composto número 2, tudo bem? Então, o composto 1 tem como função orgânica, certo? A cetona, beleza? Essa conclusão você também poderia chegar pelo processo de redução, ok? Então, por exemplo, se você lembrar que esse composto 3, na verdade, ele é um álcool secundário, porque é um álcool que está ligado a um carbono secundário. Quando um álcool secundário sofre um processo de oxidação, esse álcool secundário dá origem a uma cetona. Quando a cetona reduz, né, processo inverso, ele dá origem a um álcool secundário. Beleza? Então, essa cetona em particular está associada a esse pedaço da estrutura aqui, ó, do alceno. Então, é uma cetona que tem 3 átomos de carbono. Portanto, vamos tirar um zoom aqui e resolver aqui. Então, no item B, quando ele pede a fórmula estrutural do composto 1, a gente entregaria como resposta CH3C, dupla O, CH3, fechou? É propanona, ele não pediu o nome, mas é a propanona, ok? Agora vamos para a segunda parte do item B de bola. Escreva a fórmula molecular do composto orgânico resultante de uma reação entre os compostos 2 e 3. Beleza? Então, a gente vai fazer de vermelho aqui essa última etapa. Aqui, se ele quer uma reação entre o composto 2, que a gente já viu que é um ácido carboxílico, item A, e do composto 3, que a gente, na nossa discussão, é um álcool, o que a gente tem que lembrar aqui, né? Quando você tem uma reação de um ácido mais um álcool, a gente está falando de um processo de esterificação, que vai dar origem a um éster, certo? Mais água. Importante entender que, assim, do ponto de vista de resolução desse exercício, ele quer como resposta a fórmula molecular do éster, fechou? Então, para fazer isso, qual que é uma sugestão? Vamos achar a fórmula estrutural e da fórmula estrutural a gente chega na fórmula molecular, tudo bem? Ou dá para pensar em conservação de massa, a gente já faz essa outra possibilidade de resposta, beleza? Então vamos lá. Quem que é o nosso ácido? É o ácido etanóico, CH3C, dupla O, OH. Quem que é o nosso álcool? É o propan 2-ol. Então vou já organizar aqui de um jeito para ficar mais fácil a gente fazer a ação. Tudo bem? Então aí é um álcool secundário. Então no processo de esterificação, vou pegar aqui, né? O OH do álcool se junta ao, desculpa, o OH do ácido carboxílico se junta ao H do álcool para dar origem à água. E aí, portanto, né, esse átomo de carbono do C que está aqui se liga direto ao oxigênio. Então, a gente tem a seguinte estrutura: CH3, C, dupla O, O, CH, CH3, né? CH3, tudo bem? Então, esse aqui, né, é o éster que a gente está analisando. Só que a pergunta do exercício não é fórmula estrutural, fórmula molecular. Então, vamos contar aqui, ó. Ele é C1, 2, 3, 4, 5, C5,
H. Vamos lá. 3, 6, 9, 10. Então, H10O2. Então, a resposta desse exercício é desse jeito. Fechou? Agora, a segunda maneira de resolver esse último item aqui seria pensando em conservação de massa. Então, a gente entenderia que perceber que é uma reação de esterificação e há, portanto, formação de também de água na jogada, e a gente trabalharia da seguinte maneira: em vez de você ter que saber eh, eh, analisar a questão da reação do ponto de vista de estruturas, a gente acharia a fórmula molecular dos reagentes. Então, do ácido vai ser C2H4O2, do álcool vai ser C3H8O, o éster a gente já vai descobrir, mais água. Na água não tem carbono, então o éster vai ter todos os carbonos que tinha nos reagentes, C5. Quando eu olho para os reagentes, eu tenho 4 mais 8, 12 hidrogênios, mas 2 deles estão na água, então só sobram 10. Então, C10. Já o oxigênio, eu tenho 2 mais 1, 3. Um deles ficou na água, só sobram 2. Ok? Então, essa é uma outra maneira de resolver. Em linhas gerais, como reação de esterificação é um conteúdo bastante frequente nos vestibulares, ainda mais nos vestibulares da VUNESP, provavelmente você, se estiver treinando bastante provas dessa natureza, já deve ter feito várias reações de esterificação. E a maioria dos exemplos, ele vai trabalhar com essa análise do ponto de vista de estrutura, né? Ele pede a estrutura do composto, enfim. Então, eu acho é mais provável que você, ao resolver, encaminharia por essa linha de primeiro achar a fórmula estrutural e depois a fórmula molecular. Essa outra possibilidade, eu acho que é menos comum de um aluno sair para resolver por ela, um aluno bem preparado, que estudou bastante reações orgânicas. Fechou? Mas as duas maneiras são possíveis, e aí fica a critério de você acertando, tá valendo aí. Beleza, gente? Então, curte, compartilha o vídeo e bora para os próximos. Abração. Tchau, tchau.